Timóteo 3, 1, 7, que Paulo vai mostrar ali sobre a corrupção dos últimos tempos. E nós vamos vendo hoje, né? A grande corrupção que está atingindo muitos, né? Inclusive no nosso meio, né? Escândalo, igreja, ou seja, pastores se corrompendo, se deixando levar, né? Por coisas influenciadas pela sutileza do inimigo, né? Pela sutileza, devagarinho vai minando, né, um pouco. Bom, número 2 aqui, a natureza do ataque. Aqui vai falar sobre a primeira natureza. O ataque é de natureza espiritual, ou seja, é aquilo que também já falei anteriormente, não é uma natureza espiritual, mas tem os seus emissários, né? Ele usa o quê? Os homens usam, né? Usa o tempo, os intempéries, usa, né? Ou seja, as circunstâncias da vida do momento, usa, né? Então é bom que a gente esteja o quê? Preparado, né? Para não sucumbir em meio aos ataques, em meio a essas situações. Número 2. O ataque de natureza moral. Outra situação, né? Ataque de natureza moral. Essa aqui a gente explicou numa lição aqui sobre esse negócio da ética e moral, né? E aqui vai falar sobre esse ataque dessa natureza de forma moral, ou seja, esse dia a minha esposa falou um negócio lá em casa, eu não me lembro assim, mas eu lembro que a minha colocação, mas ela estava falando sobre assim, a igreja hoje parece que ela perdeu a força, né? Assim, aí eu falei assim, não precisa voltar lá em séculos não, eu dei esse exemplo, se voltar um pouquinho lá atrás, vamos caminhar um pouquinho, pelo menos na nossa vida lá atrás, há 25 anos, por exemplo, para trás, as pessoas iam para a igreja assim com mais vontade de servir a Deus. As pessoas iam para a igreja assim, tinha mais vontade, era muito voluntário, né? Tinha esse negócio de, tem isso na igreja, tem aquilo na igreja, vamos lá, não era isso. Os cultos de oração era mais cheio de que esses cultos de hoje. Aí eu estava falando, o que está faltando hoje? Mas esse negócio, aí usa esse jargão, muita oração, muito poder. Já viu isso? Muita oração, muito poder. Depois, tem uma oração forte. Aí fica atrás dessas coisas. Isso para mim é uma papagaiada. São estratagemas que levam... Não leva a nada e está levando uma meninice, uma bobagem. Que aí você ficar 3 horas de joelho orando, se Deus já sabe até o que você pensa, você tirasse aí 2 horas e 40 minutos para evangelizar, já estava. Então são essas maneiras que são criadas, entendeu? Então nós estamos vivendo. Então os crentes hoje ficam o quê? Perdendo a moral. Porque não tem mais, porque tem até vontade de fazer, mas não tem uma moral espiritual, porque não tem uma conduta assim espontânea, não é espontâneo. Entendeu? Não é aquela coisa espontânea. Quando o senhor falou vontade à casa de Deus, vontade, me veio o Salmo 102, verso 1, que diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, não tem mais aquela alegria. Não tem mais. Vem mais como por obrigação. Exatamente, se tornou um peso, né? Então nós temos, vamos vendo aqui o que? A mente cauterizada, conforme nós lemos aqui, né? Essa mente cauterizada. O apóstolo fala em referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. E não é isso que acontece?
Ou seja, uso de uma hipocrisia, aquilo que eu sempre falei, né? Usam até uma verdade, uma hipocrisia, né? Usam a verdade, mas no fundo é uma mentira. Então Deus, ele está vendo lá no seu interior. Aí usa certos argumentos. Eu não vou na igreja por isso, por aquilo. Mas na verdade é uma mentira. Eu não passo de uma mera desculpa. Eu não posso ir na igreja por isso, por aquilo. Mentira. Não quer vir mesmo. Não quer vir mesmo, mas só botou essa coisa. Mas é uma mentira. É uma bela desculpa. Então, quer dizer, é uma hipocrisia. Aí, pra mim, aí a gente fica... mas só que Deus está vendo, filho. Deus está vendo. Então não tem moral. Então não tem uma moral espiritual. Então, por isso que perde-se, né? Perde essa moral. Bom, entrando no terceiro tópico, né? Terceiro tópico. A esfera do ataque. Esfera religiosa. Ou seja... a esfera religiosa, na verdade, essa esfera vai acontecer o que? Na igreja, né? O apóstolo mostra que ela acontece na esfera religiosa, acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostarão alguns da fé. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. É aquilo que falamos anteriormente, né? Dentro da igreja, ele está se referindo, né? Pessoas de dentro da igreja, né? E aí esse ataque, né? Nessa esfera, dentro da igreja, conforme já dissemos antes, né? Que o povo se apostata dentro da igreja, deixa de crer. E pastor, e aqui está dizendo que muitos deles, eles estavam nas trincheiras do evangelho, levando o evangelho. Vai dar... Aí você lembra de alguns pregadores, eu acabei de lembrar de um aqui agora, por ética eu não vou falar, que tinha programa de televisão, fazia obra social, enfim, era reconhecido dentro do Brasil até fora, mas enveredou pelo caminho do mal, hoje vive nas redes sociais, falando mal do pastor fulano, que é maçom, que é isso, aquilo. Ao invés de estar orando para esse pastor, está difamando esse pastor. Pois é. Isso é amor? Isso é fruto do amor? Não é. Por quê? Se enveredou, né? Se enveredou por a hipocrisia, né? Pela apostasia, e deixou de crer. Né? E vai acontecendo devagarinho. A esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. E isso a gente está vivendo hoje, né? Literalmente hoje. Né? Paulo já falava isso lá no primeiro século, né? Porque se baseava, né, naquele segmento do fugiu o nome, gnosticismo, né? O que eles os gnósticos, eles pregavam, diziam que o casamento não podia acontecer porque ia ser, eles iam proibindo o casamento, né? A intenção era proibir o casamento, né? Desfazendo a família, e vai desfazendo a família. Então o que acontece hoje é a mesma coisa, você destruindo a família, você destrói a igreja. A família é a base da igreja, né? Por que nós dizemos a igreja é uma família? Por quê? É uma ideia de completude, ou seja, ela se completa. Uma igreja, tem gente hoje que é contra até a igreja, até reunião. Acho que não precisa, pelo contrário. Como é que eu vou é igual família. Aí tem gente que fala assim, mas família é bom. Mas você é uma família, né? Você é uma família, você tem, e a família é um conjunto, tem que estar unida. Ela tem que estar unida. É um conjunto de elementos, né? De pessoas. São elementos, são pessoas. Então, essa esfera também tem sido atacada, tem sido colocada aí de forma que
a gente olha assim as coisas que estão acontecendo, né, no dia de hoje, e a gente vai aqui para a palavra de Deus. Isso tudo é um assunto que vai ser tocado no próximo trimestre na íntegra, com uma totalidade. Eu estou adiantando aqui. Bom, o tópico 4, a igreja protegida. Ou seja, nós vamos ver aquilo também que eu já falei, a igreja, o povo de Deus, ele sempre foi atacado, mas não podemos esquecer que ela é protegida, apesar dos ataques, mas a igreja é protegida. Protegida por quê? Pela nossa força? Não. Pelo nosso conhecimento? Não. Protegida por Deus. Pelo próprio Deus. Ele protege o seu povo, ele protege a nossa vida, né? Então, o apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramenta capaz de neutralizar os ataques do diabo: a palavra e a oração. Ou seja, né, a palavra, ela vai o quê? Nos edificando, nos santificando, é poderosa. Pastor, pode ler aí Efésios 6, 18, para confirmar aqui, né, o que Paulo vai dizer sobre a palavra. Ou seja, essa palavra, ela vai o que? Te santificando, ela vai te preparando. Pode. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Hein? Ou seja, pela palavra e vigilando. Oração, olha o que Paulo vai falar sobre a igreja protegida em quê? Na palavra, na oração e vigilância. Com perseverança. O que Paulo está dizendo aqui? Que não adianta só você ter a palavra. Tem muito crente aí que tem palavra. Tem muito crente aí com conhecimento de dar de 10 a 0 em muitos de nós. Tem palavra, mas não adianta. Você encontra aí, às vezes eu topo com uns camaradas que tava no monte. Aí tava no monte. Mas é um linguarudo. Fofoqueiro. E vive falando da vida dos outros. E uma brigalhada danada, eu fico, meu Deus. Ou seja, agora olha a completude aqui disso. É que você tem que ter palavra, oração e vigilância. Foi isso que Jesus falou, né? E com perseverança. Essa perseverança. E perseverar quer dizer você ser constante. Continuar fazendo. Continuar. Não é desistir. Deu um problema, vou desistir. Não. Só orou aqui agora, só leu aqui agora, só vigiou aqui agora. Que orar, ler, orar e se manter. Manter ali, né? Assim, na prática. Colocar em prática todas essas atitudes. A prática, agora vem número 2, a prática da oração. Ou seja, essa é uma ferramenta apontada por Paulo, né, a qual já nos referimos antes. Então, essa prática da oração. Então, a oração, irmão, tem sido muito, caído muito no descaso da igreja. Muito, né? Nós temos que ter vida de oração, né? Uma vida de oração, uma vida de preparação, uma vida de comunhão com Deus, né? Essa vida de comunhão, quer dizer, uma vida de comunicação com Deus. Então, eu em ação. Não é blá blá blá, não. Mas quando se fala em oração, é ser verdadeiro, né? É ser verdadeiro. Ou seja, você... porque às vezes, irmão, a gente tem uma ideia de oração, assim, Senhor, você está vendo, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Mas você já parou para ouvir o outro lado? Porque uma oração, ela é completa quando você fala e ouve. A oração, ela só completa, não é só um falando. Imagina, eu sentar para conversar. Rebeca, vamos conversar. Vamos, senta aí. Aí só eu. É o monólogo, meu diálogo. Né, não. Só você fala, não deixa eu falar. Aí não dá, né?
E eu já estou falando muito, acabou o tempo. Então, olha aí, pastor, olha para mim. Amém? Mas que Deus, né, venha assim, cada dia nos socorrer, como até aqui nos ajudou o Senhor, né? Amém. Como até aqui o Senhor tem nos socorrido, nos ajudado. Deus abençoe os irmãos e que esse trimestre venha a ser bênção na nossa vida, né? Que possamos a cada dia estar sustentados pelo Senhor. Oremos. Querido Deus, Senhor amado, te louvamos, Senhor, te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Senhor, que neste